Fala pessoal, beleza? Eu sou o Billy Souza e seja bem-vindo ao canal Resumo Séries. Nesse vídeo você vai conferir o resumo do episódio 5 da primeira temporada de Euphoria. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a infância da Maddie. Desde novinha ela foi uma garota muito destacada e ela adorava muito participar de concursos de danças. E nesses concursos ela sempre vencia, só que infelizmente ela foi retirada desses concursos pela mãe dela porque houve um caso de um instrutor de concursos ser preso acusado de estupro infantil. A mãe dela trabalhava como manicure e o pai dela era um bêbado, que vivia sempre perdendo o emprego. Na fase adulta, ela começou a gostar do Nate, até que ele resolveu chamá-la para sair. No começo do namoro, o Nate era um cavalheiro, sempre mandava flores para Maddie e ele amava muito ela. E a Maddie também amava o Nate, e ela era uma namorada muito boa. Ela gostava de assistir bastante filmes pornô, mas não para ela ficar excitada com eles, mas para aprender técnicas para usar na hora da transa com o Nate, para ele pensar que ele era fodão. Porque ela achava que se ela fizesse o cara se sentir confiante e fodão na hora do sexo, ele faria qualquer coisa para ela, então ela se aproveitava disso. E até que dava certo, qualquer coisa que ela queria ele comprava. Mas tinha algo que ela se preocupava muito, que era sobre a parada da monogamia. Não era como se ela traísse, mas de vez em quando ela se encontrava em uma área cinzenta. Mas todas as vezes que ela brigava com o Nate, ela transava com outros homens. Às vezes ela se via dando um soco na cara do Nate, mas por causa da personalidade dele, ela tinha medo que ele batesse de volta. Principalmente porque o Nate andava se questionando sobre a própria sexualidade. Quando ela chegou na casa dela depois do parque, ela se sentiu enojada com o que aconteceu com ela e o Nate, a ponto de querer vomitar. Mas não era a violência que assustava ela, era o simples fato de que ela sabia que não importava o que ele fizesse com ela ainda amaria o Nate. A Rue está na cama dela batendo siririca pensando na Jules e de repente a mãe dela aparece dizendo que o jantar estava pronto. Na mesa de jantar, a Leslie pergunta se as filhas se divertiram no parque e em seguida diz para a Dia que ela ficou sabendo que a filha passou mal no Gavitron, mas a Dia diz que não queria falar sobre isso. Se você assistiu o resumo do episódio 4, sabe que a irmã da Rue fumou maconha no parque, mas a mãe dela não sabe. Em seguida, a Leslie pergunta se a Jules tinha dormido com a Rue no quarto dela e depois pergunta se elas estavam namorando. E a Rue diz que acha que sim. A mãe diz que gosta da Jules e dar conselhos à filha para ela ir devagar, pois ela já passou por muitas coisas. E diz que a Rue é sensível. Aí a Rue diz para a mãe dela ficar tranquila, pois ela e a Jules tiveram uma longa conversa e que elas iriam deixar as coisas rolarem sem pressa. Rue está no ashtray com a Jules fazendo uma tatuagem na boca. A tatuagem que ela está fazendo é a palavra rules, cuja tradução para o português é regras. E ao finalizar, o ashtray pergunta se a Jules estava pronta para fazer a tatuagem também. A Julie diz que ama a Rue, mas ela não iria nem a pau fazer essa tatuagem, mas em seguida ela acaba fazendo. Cole Jacob está no trabalho quando recebe uma ligação da sua esposa chorando dizendo que era para ele ir até ela, pois a polícia estava querendo prender o Nate. O que realmente aconteceu foi que a Maddie tinha ido para a escola e ela estava usando blusa de frio para poder esconder as marcas vermelhas que estavam no pescoço dela. E na sala de aula passou mal e foi levada às pressas para um hospital. E chegando lá, eles viram as marcas no pescoço dela e perceberam que ela sofreu agressão. Na sala do diretor, ele diz que está preocupado com as marcas que estavam no pescoço dela. Ela tenta mentir dizendo que não havia marca nenhuma, mas o diretor diz que os paramédicos viram as marcas. Em seguida ele diz que entende ela ter medo de dizer como se machucou e diz para ela ficar tranquila pois a culpa não foi dela. Ela diz que o que aconteceu com ela não é da conta dele. O diretor diz que é da conta dele sim e que ela tem 17 anos e diz que se ele suspeitar que ela está sofrendo algum abuso, ele é obrigado por lei a denunciar. Aí ele pergunta para ela se foi o Nate que fez isso com ela, só que ela não responde. Aí o diretor começou a chamar algumas pessoas para fazer perguntas e teve pessoas que contaram o que realmente aconteceu com a Maddie no parque, dizendo que o Nate tinha agarrado ela pelo pescoço. E também descobriu que ele tinha atacado também a Jules lá na festa do McKay. E depois de coletar bastante informações, o diretor chamou a polícia. A Cassie vê o Nate sendo levado pela polícia e pergunta para Alexia o que estava acontecendo. E Alexia responde que o Nate tentou matar a Maddie no parque por causa das paradas gays que ela tinha encontrado no celular dele. A Cassie pergunta como Alexia sabia disso e ela responde que foi a própria Cassie que tinha dito para ela no parque. A Cassie fica assustada e diz para Alexia nunca mais dizer isso, pois o que ela ouviu não era verdade.
Ao ir embora, Daniel puxa Cassie pelo braço e lasca um beijo na boca dela, e em seguida Cassie diz que não poderia estar com ele pois ela estava saindo com uma pessoa e não queria estragar tudo. O Daniel diz para ela ficar tranquila pois ele gostava dela e tinha achado que ela também gostava dele. Ela responde que gostava dele sim, só que ela já tem namorado e pede para ele prometer não dizer nada para ninguém. Ele pergunta a ela se ele prometer não dizer nada, eles poderiam sair novamente, mas ela apenas dá uma risadinha de canto e sai sem dizer nada. Provavelmente ela confirmou aqui que eles iriam sair novamente. A Cat entra na sala de aula e Ethan pergunta se ela recebeu as mensagens dele. Ela diz que não recebeu nada. Aí ele diz que no celular dele diz que ela recebeu sim as mensagens. Ela diz que não queria falar sobre o assunto. Ele pergunta para ela se ele tinha feito alguma coisa e ela diz que não sabia e pergunta se ele tinha feito algo mesmo. Aí o Ethan fica sem entender nada, mas nós já sabemos o que realmente aconteceu, né? Mas se você não sabe, é só assistir o resumo que fiz do episódio 4 da série Euforia. Na sala do diretor está os pais da Mad. E a Mad diz para a mãe que não foi o Nate que fez aquilo com ela. Mas a mãe diz para a filha parar de mentir e que não iria deixar nenhum filho da puta agredir a filha. E a mãe dela diz que quer prestar queixa e a Mad fica desesperada. A polícia explica para o Carl Jacob o que estava acontecendo e diz que o Nate tinha estrangulado a Mad no parque e que havia testemunhas para comprovar a acusação. E que a família da Mad iria prestar queixa contra o Nate. Carl diz que poderia haver um engano, pois ele sabe que o filho não iria fazer esse tipo de coisa com alguém e diz que gostaria de conversar com a família da Mad sobre isso. Aí o policial diz que seria melhor ele falar com o filho dele primeiro antes dele ser levado para a delegacia. Dentro de uma sala, o pai do Nate pergunta se ele tinha feito isso e o Nate diz que mais ou menos. Carl pergunta se ele tinha admitido para a polícia se ele tinha feito isso e o Nate diz que não. E em seguida o pai dele pergunta se foi ele mesmo que fez aquilo com a Mad e o Nate diz que não. E o pai respira aliviado, mas sabemos que o Nate está mentindo, até porque foi ele mesmo que apertou o pescoço da Mad. Carl diz que a família da Mad iria prestar queixa e o Nate fica apavorado. O pai diz para o filho ser forte, não fazer cena e sair da escola de cabeça erguida. E diz para o filho que o que vai acontecer com ele e com a família dele não será fácil. E pede para o filho sair da sala primeiro e ele sairia por último. E ao sair, ele vê a Mad e diz que a ama. E a Mad diz que também ama ele. Enquanto ele sai da escola, ele vê a Julius com a Rue e ambos olham um para o outro. E o Carl Jacob também olha para a Julius. A Rue diz para a Julius que elas poderiam conversar sobre o fato da Julius ter transado com o pai do Nate. A Julius fica desesperada e diz para a Rue prometer não contar sobre isso para ninguém e a Rue promete. A Rue pergunta se a Julius acha que o Nate sabe sobre a relação que ela teve com o pai dele pelo fato dele ter olhado para ela no parque. E a Julius diz que nem sequer percebeu ele olhando para ela. Aí a Rue diz que seria incrível se ele tentasse calar a boca da Julius com um dinheirão e que elas iriam fazer muita coisa legal. Aí a Julius diz que nada disso era brincadeira e vai embora. Dentro de uma sala, a Mad é amarrada pois ela estava muito agressiva e uma detetive corta o casaco dela com uma tesoura para fazer um exame no pescoço dela para saber a identidade do agressor. Em uma outra sala, Nate está sendo interrogado pela polícia. Ele diz que segurou a Mad pelo braço para levá-la embora e que não tinha enforcado ela em nenhum momento. Ele diz que não queria criar problema para a Mad, mas no dia do parque ela estava usando muita droga. E em seguida Nate diz que ama muito a Mad e que jamais machucaria ela. No salão, a Rue pede desculpas a todos por ter mentido dizendo que estava limpa das drogas. E diz que conheceu uma pessoa e que agora quer ficar limpa. Essa pessoa que ela se refere é a Julius. Em um restaurante, o pai da Julius pergunta se a relação da filha com a Rue era apenas uma amizade ou algo a mais. E a Julius diz que não queria falar sobre o assunto. Ele diz que só queria saber se elas estavam coisando, porque se ambas estiverem coisando, ele poderia fazer um jantar entre família e saírem juntos. A Julius diz que não queria jantar junto com o pai e a Rue. Aí ele pergunta se o motivo seria por ela ter vergonha dele ou por ela estar coisando com a Rue. Ela diz que o pai é hilário e em seguida ele pergunta para a Julius se a Rue estava indo nas reuniões. Ela responde que sim. Aí o pai diz que a filha é uma boa influência para a Rue. McKay e Cassie estão juntos e ele pede desculpas a ela pelo que aconteceu no parque. Ela diz que ficou bem chateada e que chegou a pensar que o McKay tinha vergonha de namorar com ela. Aí ele diz que sente muito orgulho de namorar com ela. Aí ela diz que também sente muito e ele pergunta pelo que ela sentia.
mas ela fica calada. Nesse caso, ela está se referindo pelo que ela fez lá no carrossel e por ter beijado outro homem no parque. A Cat está junto com um cara que conheceu na loja de roupa e ambos estão conversando. Ele diz que acha a Cat muito criativa e que pensou que ela era uma artista. Aí a Cat diz que se ele quisesse pegar ela, ela toparia. Ele diz que ela pegou ele desprevenido e que só estava batendo um papo. Aí ela diz que o que ela menos precisaria era bater papo. Enquanto isso, a Mad está discutindo com a mãe dela, dizendo que ela ama o Nate e que ele protege ela de tudo. Dentro do carro, ela liga para a Cat dizendo que queria ir na casa dela, mas a Cat diz que não estava em casa e que estava no meio de uma parada com outra pessoa. Aí a Mad pede para ela dispensar a pessoa, pois ela precisaria muito da Cat, mas a Cat recusa e desliga o celular. Cat e o cara está dentro do carro e em seguida ele coloca o cacete de fora e a Cat começa a fazer bola gato nele. Ao terminar, ele diz que ela foi incrível e que foi o melhor bola gato que ele tinha recebido na vida, e ela fica toda feliz. Em seguida ela sai do carro e vai embora. Ru, Julius e Lexia estão se divertindo em um salão de esqui e a Lexia diz que a Ru está super bem e isso era por causa da Julius. Ao ouvir isso, a Julius fica pensativa. A sensação que eu tive é que a Julius não está gostando muito dessa ideia de estar fazendo bem a alguém. Parece que ela tem medo que a Ru se apegue a ela, ou talvez ela tenha medo de se apegar. Cole se encontra com Minako e ele começa a dançar e se esfregar no Cole. Só que o Cole, Jacob pede para o Minako parar, pois ele queria apenas conversar. Minako pergunta sobre o que ele queria conversar e Cole diz que ele teve uma semana muito longa. Minako pergunta se estava relacionado à esposa e Cole diz que era com os filhos. Minako se levanta e começa a fazer carinho na cabeça do Cole e o Cole pergunta se isso afetará os filhos dele, mesmo que eles não saibam. Nesse caso, ele está se referindo à sexualidade dele. Nessa cena com o Minako é revelado que o Cole é gay, só que ele ainda não se assumiu. E o Cole pergunta se ele continuar se escondendo fará com que os filhos deles queiram a mesma coisa. E o Minako diz que não sabe dizer, pois todo mundo sabe quem é o Minako. Ou seja, ele quis dizer que todos sabem que ele é gay e que não é segredo para ninguém. Cole diz que passou a vida inteira tentando manter essa vida dele separada, mas que ele acha que tudo isso está envenenando tudo. Ele continua dizendo que achava que estava fazendo o melhor para todo mundo e que quando olha para os filhos, vê eles carregando tanta raiva e que não era só apenas raiva, mas sim muita ira, e ele diz que isso assusta ele, porque já é tarde demais. E que isso estará com os filhos para sempre. Aí o Minako diz que seja qual for o problema do Cole, ele estava ali para resolver e que era para o Cole passar toda aquela energia ruim para ele. Ao voltar para casa, a Ru pergunta a Julie se ela iria dormir na casa dela. E a Julie responde que ela iria voltar para casa. E a Ru pergunta se ela poderia ir junto com a Julie, e a Julie aceita. Nate liga para o McKay e pergunta se ele estava com a Cassie. McKay responde que sim e Nate pede para ele dizer a Cassie enviar uma mensagem para a Mad pedindo para ela baixar o aplicativo Signal. Aí a Cassie envia uma mensagem para a Mad. A Mad recebe a mensagem e começa a baixar o aplicativo. Aí ela recebe uma mensagem do Nate pedindo para ela se encontrar com ele em um hotel na saída 27. Aí ela chega no hotel e ambos se abraçam. E o episódio termina com a Julius e a Ru juntas na cama, só que a Ru estava dormindo e a Julius pensativa, provavelmente pensando na relação dela com a Ru. Esse foi o resumo do episódio 5 da primeira temporada de Euforia, e se você gostou do vídeo deixa o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não for inscrito. É isso aí, falou, um forte abraço e até o próximo vídeo.